Jesus. Amém. É uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Nossa gratidão ao Senhor por poder estar aqui com esse lindo povo que está aqui nessa terra temporariamente, que breve vai morar no céu. Pastor Roberto, nossa gratidão. Pastora Maria José, nossa gratidão. Deus abençoe a vida e o ministério de vocês. Pastor Saulo, nosso amigo, forte abraço. Pastora Karina, Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor, digam amém. Amém. Pegue a sua Bíblia, livro de Josué. Capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Senhor, pode repetir a referência, por favor? Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E você diga amém. Amém. Podeis se sentar. Queridos, me dê a sua atenção por um momento. Eu preciso compartilhar algo com você nessa noite. O tema
proposto está em Josué, no seu último capítulo, quando Josué reúne as tribos de Israel, ele faz uma convocação para a renovação da aliança do povo para com Deus. E Josué libera uma afirmativa, uma frase que nós tomamos para si e também proclamamos. Ele disse diante do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está no fim do seu ministério, Josué está no final da sua vida. A vida de Josué foi uma vida bem-sucedida em todas as áreas da vida dele. Ele foi bem-sucedido espiritualmente, ele foi bem-sucedido em âmbito familiar, ele foi bem-sucedido em âmbito ministerial, ele foi bem-sucedido em âmbito financeiro e também material. Ele foi bem-sucedido na guerra, ele foi bem-sucedido nas suas ações. O tema proposto mostra Josué no final da sua vida, escute isso, um homem extremamente bem-sucedido, não lhe faltava nada, era um homem espiritual, um homem que tinha experiências com Deus, experiências de conquistas, uma família estruturada, uma vida abundante e também próspera. Por que, pastor, você sai do último capítulo e vem para o primeiro? Porque o resultado que Josué estava vivendo no seu último capítulo está baseado no primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro de Josué revela os segredos do sucesso de Josué na sua vida espiritual, que é a base de tudo, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida material e financeira. A base do sucesso de Josué está exatamente no texto que ora lemos neste momento. O primeiro verso nos revela algo extraordinário. A Bíblia vai dizer: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Escute, o primeiro princípio de ter uma vida imparável, de ter uma vida bem-sucedida, de ter uma vida de conquista. O primeiro princípio é ouvir a voz de Deus. Deus tem falado antes da criação da terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E Deus olha para o nada, e Deus começa
dizer: haja porção seca, haja um montante de água separando a porção seca das águas. Deus começa a falar dizendo que haja luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e haja menores luminares para sinais e tempos e estações. Deus começa a falar. Deus é um Deus que fala. O termo falar é um verbo, e o verbo é aquilo que dá movimento ao sujeito. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus não é um Deus estático, o nosso Deus é um Deus que se movimenta, é um Deus que se levanta, é um Deus que vai, é um Deus que vem, é um Deus que guerreia, mas também é um Deus que dá paz àqueles que andam na sua presença. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que fala, e Deus tem falado desde o princípio. Deus falou com o Filho, Deus falou com o Espírito Santo, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e assim foi feito. Deus conversou com Adão, Deus falou até com a serpente, Deus falou com Noé, com Enoque, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, transformando-o em Israel. Deus falou com José, Deus falou com Moisés, e agora Deus está falando com Josué. E nessa noite Deus está falando comigo e está falando com você também. O primeiro princípio de ter uma vida bem sucedida em todas as áreas da nossa existência, o texto vai dizer que Deus falou a Josué, e Josué ouviu o que Deus disse. O problema é que Deus fala conosco e tem muita gente que não ouve. Deus fala direto conosco. Deus usa os nossos pais, Deus usa os nossos líderes espirituais, os pastores. Deus tem falado de diversas formas, mas às vezes a gente está tão cheio, a nossa mente está tão cheia, que a gente não tem a percepção de entender que Deus está nos dando uma direção, está nos dando um direcionamento. Estes dias eu estava tratando um jovem que iniciou um relacionamento. Segura aí, jovem. E ouviu o coração, ao invés de ouvir a direção. E nós conversamos. Eu falei: olha, o caminho é esse, observa isso. E Deus dando a direção. Ele falou: não, mas o meu coração diz isso. Eu peguei a palavra e falei assim: mas a palavra diz que o coração é enganoso, vigia. Ele falou: não, mas eu vou seguir. Eu falei: então tá bom, vamos fazer um negócio aqui. Deus está te dando a direção. Agora, se você quiser seguir o caminho do seu coração, fique à vontade, mas jamais lance a responsabilidade e culpe alguém pelos seus atos, porque a direção de Deus está muito clara para a sua vida. Queridos, passou algumas semanas, aquilo que aparentemente estava bem, em 7 dias desmoronou. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus está vendo lá na frente, a gente está vivendo hoje. E Deus está falando: o caminho é esse. Mas alguns estão dizendo: não, eu quero esse caminho aqui. É melhor seguir a instrução de Deus
Bíblia diz: o homem faz seus planos, mas a resposta da boca vem de Deus. Aleluia, meu Deus. Deus fala com Josué e Josué se submete. A primeira coisa que Deus fala, o primeiro termo que Deus usa é: levanta-te. Não há possibilidade de vivermos uma vida abençoada se não nos levantarmos. Esse contexto, Deus dá ordem para ele se levantar, e o levantar de Deus quer dizer: tome atitude, faça a tua parte, que eu vou fazer a minha. Muitas vezes existe esse termo na Bíblia. No livro do profeta Isaías, o profeta profetiza dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Jesus olha para o paralítico e fala bem assim: levanta, toma o teu leito e anda. O que isso quer dizer? Eu faço um milagre, mas quem tem que tomar atitude é você. Não dá para lançar tudo diante de Deus. Por quê? Porque Deus não irá fazer tudo por nós. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. O filho pródigo, ele erra, ele sai, ele perde, ele gasta, ele se fere, ele se machuca. Mas quando ele está lá embaixo, ele está lá no fundo, ele para e fala bem assim: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Deus olha para Josué e diz: levanta-te, se coloca de pé, porque quem eu chamo não pode ficar prostrado, tem que se levantar para vencer e conquistar. Deus não chama ninguém para derrota, Deus não chama ninguém para o fracasso, Deus não chama ninguém para vergonha. Deus nos chama para conquistar, e a primeira atitude que temos que tomar é nos levantar espiritualmente na presença de Deus. Qual é o momento que eu tenho que me levantar, pastor? Olha o texto: levanta-te, pois agora. Olha aqui para mim. Quando Deus te der uma ordem, não é para amanhã, é para agora. Deus não é o Deus de semana que vem, mês que vem. Ei, Deus é o Deus de já. Quando Deus olha para Josué e fala bem assim: levanta-te, Ele dá a ordem e também dá o tempo. Qual é o tempo que eu tenho que me levantar? Deus falou bem assim: agora. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes estamos procrastinando. O que é isso? Deixando para depois. Nós estamos dando atenção àquilo que não deveríamos, e estamos deixando de lado aquilo que deveríamos fazer agora. Nós estamos adiando o nosso levantar. E quando Deus manda ele se levantar, Ele está mandando Josué assumir uma responsabilidade. Olha aqui para mim, por gentileza. Deus não chama
chama ninguém para passear, não, amigo. Deus nos chama para assumirmos responsabilidades. E a primeira responsabilidade que temos em âmbito familiar, pastor Roberto e pastora Maria José, é estarmos de pé e saudáveis espiritualmente na presença de Deus. Pare de culpar o seu cônjuge. Pare de apontar os problemas da tua família. Pare de olhar externamente e olhe internamente. Chame a responsabilidade para si e diz: eu vou me levantar. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu vou me posicionar. Por quê? Porque Deus me chamou para uma responsabilidade. Sabe qual é o nosso problema? É ficar procurando responsáveis. Quem procura responsáveis pela sua situação caótica nunca sai do buraco. Porque um dos primeiros princípios para ascender, um dos primeiros princípios para crescer é autorresponsabilidade. Assuma as suas responsabilidades sem procurar culpados. Se posicione e diga: eu estou aqui, Deus. Eu estou me levantando, porque eu preciso ser o Josué da minha casa. Às vezes a gente quer colocar a culpa na esposa, a esposa quer colocar a culpa no marido. Eis, o reino dividido não subsistirá. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta são contra principados, potestades, hostes das maldades que estão nos lugares celestiais, trabalhando contra a nossa vida. Mas se tivermos a visão espiritual, nós iremos nos levantar. E não é amanhã, é agora. Para quê? Para liberar a palavra profética e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levantar na sua vida precisa ser hoje, precisa ser agora. Existem pessoas falidas aqui espiritualmente, e essa mudança precisa acontecer aqui nesse local. Existem pessoas que precisam se levantar. Para quê? Para alcançar as promessas de Deus. Escute isso. Levanta-te e ora, Deus, agora. Para quê? Para passar o Jordão. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Eu falei no início que Josué foi alguém extremamente bem sucedido, mas Deus ensinou ele alguns princípios. E um dos princípios é: antes de pisar do outro lado da promessa, olha aqui para mim, eu e você temos que passar o Jordão da nossa vida. O que é o Jordão? O termo Jordão quer dizer aquele que desce. Em nosso contexto, descer quer dizer se humilhar. Soberbo não cresce, arrogante não cresce, mas quem é humilde recebe graça do céu sobre a sua vida. Primeiro obstáculo não é externo, pastor Roberto. Não são os inimigos que estão ocupando a terra, não. Qual o primeiro obstáculo? Não é externo, é interno. Por quê? Deus está dizendo: passa o Jordão, seja humilde, tenha humildade. O Jordão fala disso, de humildade e obediência.
Josué precisou passar o Jordão. Naamã precisou se humilhar e mergulhar 7 vezes. Jesus, o Filho de Deus, com toda a sua glória, foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Primeiro opositor que precisamos vencer não é externo, é interno. A Bíblia vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor a seu tempo vos exaltará. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Olha que provérbio vai dizer: a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. O que é humildade? É não ter bens materiais? Nada disso. Humildade é você ter a sensibilidade e quando você errar, você reconhecer o seu erro. Humildade é você entender que você depende de Deus e também está unido a pessoas. Jesus deu uma lição de humildade. Ele bota os discípulos sentados, fala bem assim: vou lavar o pé de todo mundo. Alguém vira e fala bem assim: não, meu não. Jesus olha e fala com ele: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Se eu, sendo o Senhor, estou fazendo assim com vocês, vocês devem fazer assim um para com os outros. Jesus está ensinando o quê? Sirva, porque humilde tem a capacidade para servir dentro do seu próprio lar. Quem é humilde tem capacidade de servir na igreja. Quem é humilde tem capacidade de servir na sociedade. Humildade de coração é necessário. Para quê? Para ascender, para ser bem-sucedido. Primeiro ponto: se levantar. Quando? Agora. E aí? Tem humildade. Para quê? Para entender que tudo que chega na sua mão não é pela sua própria capacidade, mas é pela graça que o Senhor derrama sobre a sua vida. Passa o Jordão, e agora vai precisar de esforço. Esforço para quê? Olha aqui para mim, gente. Toda a promessa de Deus não vai cair no seu colo embrulhado como um presente. Vai precisar de esforço, vai precisar de dedicação, vai precisar de ânimo. Deus fala várias vezes neste capítulo. A palavra esforça-te aparece 3 vezes, e todas as vezes que existe uma repetição da mesma palavra, é para que a instrução fique enfatizada. Em outras palavras, não pode faltar isso na sua vida. O que, pastor? Esforço. E o que é esforço? Intensidade de forças físicas, intelectuais, morais e espirituais. Hoje em dia está tudo muito fácil e poucas pessoas querem se esforçar para poder tomar e se apoderar das promessas de Deus. Certa feita Jesus olhou e disse: o reino dos céus é tomado por força
sermos intensos, nós precisamos ter intensidade. Se é para entrar, precisamos entrar com intensidade. E o que é ser intenso? Ser intenso é agir com mais veemência, com mais força do que habitualmente já realizamos algo. Precisa ir além, precisa colocar mais esforço. Para quê? Para que a gente alcance tudo aquilo que Deus prometeu para a nossa família. Olha aqui para mim, por gentileza. A sua família é alvo do céu, mas também é alvo do inferno. Deus, nessa noite, está convocando homens e mulheres para se levantarem, assumirem a responsabilidade e fazerem a sua família alcançar a promessa da terra prometida. Não é uma promessa temporal, não é uma promessa efêmera, não é algo passageiro, é algo eterno. A promessa maior, a promessa maior é o céu para a nossa vida. E para isso nós precisamos diuturnamente de vivermos esses princípios. Primeiro, ouça o que Deus te diz. Segundo, tome atitude na hora. Levante-se e assuma a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, dentro da tua casa. Você tem uma responsabilidade espiritual, você tem uma responsabilidade moral, você tem uma responsabilidade conjugal. Assuma responsabilidades e faça com excelência. Viva uma vida de humildade, reconhecimento e obediência. Seja intenso para servir a Deus, a família e a igreja. Não perca o foco. A palavra de Deus foi o maior tesouro e a maior arma que Josué recebeu para conquistar as promessas do Senhor. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu já estou finalizando. Quando Deus fala com Josué, Ele diz: medita no livro dessa lei, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia e de noite. Escute bem. Essa palavra, ela é a maior arma para defender a sua casa, tanto para resistir quanto para atacar. Se essa arma estiver enferrujada em você, a sua família sucumbe. Mas se essa arma estiver afiada na sua mente, no seu coração, olha aqui para mim, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ninguém te para. O salmista, certa feita, ele diz: guardei a sua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta arma não é uma arma carnal, mas é uma arma espiritual. Ela não pode estar fechada, mas ela precisa estar aberta e dentro do teu coração. Escute bem, para finalizarmos. Certa feita o apóstolo Paulo escreveu: estais firmes, cingindo os lombos com a verdade, não lhes falte a couraça da justiça, coloque as sandálias da preparação do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A maior riqueza que Josué recebe é a instrução da palavra. E Deus diz: quer ser bem sucedido em casa? Quer ser bem sucedido no ministério? Quer ser bem sucedido na família? Quer ser bem sucedido nos negócios? Quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Qual o segredo, Deus? Medita, 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 medita. E aí, Deus, o que vai acontecer, Senhor? Ninguém te resistirá. Mas o que? A minha presença estará contigo. Mas o que? Tudo que você colocar a mão irá prosperar. Oh, Espírito Santo. Glórias a Jesus. Como podemos cuidar da nossa família, fazendo a mesma coisa que Josué fez: posicionamento. Olha aqui para mim. Se você está prostrado, a ordem de Deus para você é se levantar. E não é amanhã, é agora. Tenha humildade de passar o Jordão para quê? Para reconhecer o seu estado. E mais o que? Esforça-te para defender a causa maior. Qual é a causa maior? É a sua casa. Porque sem família não existe igreja. Primeiro, a nossa família precisa estar saudável. Para quê, pastor? Para que haja uma igreja sadia. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você reconhecesse as suas necessidades. Eu gostaria que você confessasse a Deus. Existem pessoas aqui que precisam confessar a Deus as suas fraquezas.
as suas falhas. Deus me diz aqui que pessoas entregaram responsabilidades. Deus está dizendo: você precisa tomar novamente essas responsabilidades e voltar para o local que eu coloquei você. Assuma responsabilidades. Deus está convocando pessoas aqui hoje para se posicionar como Josué. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pela tua longanimidade. Obrigado, ó Deus, pela tua temperança para conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua instrução. Obrigado pela tua direção. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas. Ó Deus, que o Senhor venha cada dia nos dirigir. Que o Senhor venha cada dia nos direcionar. Que o Senhor venha cada dia nos avivar debaixo do poder do Espírito Santo, para que possamos alcançar as promessas do Senhor. E estamos aqui, ó Deus, para declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para dar um grito de glória, mas também para dar um grito profético, determinando que nós e a nossa família não iremos retroceder, não iremos recuar, mas iremos permanecer até o final. Nós estamos aqui, ó Deus, para dizer que estamos juntos. Nós estamos aqui para nos definirmos que serviremos ao Senhor até o último dia, o dia do arrebatamento. Eu gostaria que você levantasse sua mão direita para cima, e nós iremos declarar, nós iremos profetizar, nós iremos proclamar nessa noite, em uma noite profética. Nós iremos anunciar, assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor